Rede Maçã, apaixonados pelo Paraná, apaixonados por você. Cidade Entrevista. Oferecimento Iticom. Conheça lançamentos e visite apartamentos decorados no showroom. Olá amigos, bom dia! Está começando mais um Cidade Entrevista e o programa desta semana vai tratar de economia. O nosso convidado é o executivo Paulo Florencio, diretor-geral do Moinho Globo de Sertanópolis. Paulo, bom dia, obrigado por ter vindo. Prazer recebê-lo, hein? Bom dia. Vamos começar pela cereja do bolo? Vamos. A revista Exame publica todo ano o guia As Melhores Empresas para Você Trabalhar. 150 vencedoras do ano, campeãs em 17 setores, as 39 mil vagas abertas para todos os níveis. E o Moinho Globo aparece como a melhor empresa do segmento bens de consumo. Vamos falar do prêmio. Paulo, primeiro o ranking. O que é que esse trabalho significa? A importância desse ranking é o terceiro ano consecutivo que a gente está nesse ranking, né? Uhum. E primeiro é um grupo muito seleto de empresas que participam desse ranking. A Exame e a Você S.A. têm um cuidado muito grande de fazer uma triagem muito grande dessa seleção de empresas, e numa segunda fase eles fazem a visitação às empresas para fazer uma checagem dos números que você passou por e-mail, isso, e eles fazem entrevistas com vários grupos de funcionários, e daí sim eles saem o ranking final. Então a importância desse ranking, ela avalia principalmente um bom ambiente de trabalho. Eu acho que isso é um fator muito importante hoje, nos dias de hoje. As pessoas querem trabalhar num bom lugar. Então, acho que o primeiro dado é esse. Um segundo dado importante dessa pesquisa é que ela, de certa forma, ela faz uma pesquisa de clima organizacional. Então, ela mostra, ao final da pesquisa, eles repassam um dossiê mostrando os pontos que você está indo muito bem e os pontos que você precisa melhorar. Então isso ajuda para que sempre nos anos seguintes você possa administrar esses indicadores. Você tem uma experiência importante como executivo. Empresa sem bom ambiente de trabalho vira? Não vira. Eu diria que há 20, 30 anos atrás isso era possível. Porque você tinha uma oferta de produtos inferior à demanda. Se a gente olhar nos últimos 10, 15 anos, hoje você tem uma oferta superior à demanda. Então, as empresas, os produtos têm que fazer uma diferença. Porque o consumidor hoje tem opção de escolha. E ele vai escolher os melhores produtos, o melhor atendimento, o melhor trabalho de marca, a marca que trabalha mais emocionalmente, que o conquista mais emocionalmente. E esse conjunto de melhores, ele é alavancado por trabalhadores satisfeitos? Sim, basicamente é isso. Eu me lembro que uns 20 anos atrás, eu assistindo uma entrevista com Peter Drucker, e ele falava uma coisa fantástica que na época me marcou muito. Ele falou assim, nós viveremos uma época em que as pessoas realmente farão a diferença nas organizações. Já estão fazendo, né? E isso foi mais de 20 anos atrás. Porque ele falava uma coisa seguinte, tecnologia, você copia e você faz melhor. Recurso financeiro, hoje praticamente ninguém tem problema de recurso financeiro. A pessoa física hoje, se ela sair às 8 horas da manhã hoje, buscando crédito, até às 10 da noite, ela teve pelo menos umas 10 empresas que deram crédito para ela. Desde as redes de varejo, os pequenos bancos, as empresas de crédito, de pequeno crédito. Então, dinheiro tem sobrando. Agora, pessoas motivadas e comprometidas é o diferencial. Até porque isso leva tempo para formar. É um trabalho que você constrói dia a dia. O Moinho Globo deixou para trás nessa pesquisa da Exame
grandes cases, Nivea, Unilever, Boticário. O que é que fez a diferença dentro da diferença a favor do Moinho Globo nesse trabalho, Paulo? Então, junto com esse ranking, né, eu acho que a gente teve uma terceira premiação. Nós somos eleitas a melhor do setor de bens de consumo. E para nós é muito gratificante estar disputando esse ranking com empresas bem conceituadas, como você mencionou. Unilever, Ambev, Kraft, que eu já tive a oportunidade de trabalhar lá, Philip Morris, são empresas que trabalham fortemente esses indicadores de gestão, indicadores de desenvolvimento pessoal. Eu vejo o seguinte, o Moinho Globo é uma empresa que ela sempre teve um diferencial de pessoas. O que a gente começou? A gente começou a trabalhar mais esses diferenciais. Eu diria que são 3 os pilares que sustentam essa diferenciação. Primeiro, claramente, são as pessoas. As pessoas suportadas por uma boa liderança. Então, você tem que ter uma equipe, mas, por outro lado, você tem que ter uma liderança que coordena essa equipe. O segundo pilar, eu diria, um fortalecimento de marcas. Hoje nós temos 2 marcas consolidadas, uma é a marca Globo, que leva o nome do Moinho. A segunda marca é a marca Família Venturelli, que é uma marca premium, que ela tem um foco mais direcionado às classes A e B, né? E o terceiro pilar é um pilar de rentabilidade, que por incrível que pareça, esse trabalho de incentivar as pessoas, de motivar as pessoas, tem um reflexo direto nos resultados da empresa. Então a empresa é uma empresa bastante rentável para o segmento, ela tem processos bastante avançados, ela tem indicadores e ela é sustentada por programas que nos dão esse acompanhamento diário. Os colaboradores participam dos resultados? Com certeza. São sócios? São sócios. Logo o envolvimento muda completamente de viés, né? Então eles têm uma participação hoje, nos últimos 3 anos, por lei, as empresas pagam 13 salários anuais, os funcionários têm levado de 14 a 15 salários nos últimos 3 anos. E é uma empresa pequena? Como você a definiria, Paulo? Eu diria uma empresa de médio porte. A empresa hoje fechou o balanço de 2012 com faturamento de 124 milhões. Para a região é um faturamento expressivo. Sem dúvida. Mas, obviamente, quando você olha dentro do segmento, é um faturamento médio, né? Fez médio alguma porte. diferença o fato de estar no interior e não inserida na loucura dos grandes centros, Paulo, onde estão os concorrentes no segmento bens de consumo? Sim, eu acho que faz a diferença. Se você olhar, está existindo um movimento, mesmo das grandes empresas. Eu vivi isso na própria Kraft. A Kraft, a matriz dela era em São Paulo, na Chácara Santo Antônio, e há 10 anos atrás ela tomou a decisão de mudar para Curitiba. Então, as empresas estão procurando ambientes mais agradáveis, tanto para que ela tenha melhores opções de logística, de estruturação, assim como melhor qualidade de vida para os funcionários. O que se traduz em produtividade. Com certeza. Então, aquele tempo que você perde, você vai em São Paulo hoje, se você vai visitar, e eu tenho que ir com frequência a São Paulo, eu programo uma visita na parte da manhã e uma visita na parte da tarde. 2 visitas só, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer mais que isso. Moinho Globo é uma empresa familiar, Paulo? É uma empresa familiar. Com quantos anos já? Nós estamos com 59 anos e o ano que vem a gente completa 60 anos. Bom, infelizmente, o mundo corporativo costuma ser muito ingrato com empresas familiares, né? Sim. Em especial com aquelas que não se preparam ou não se prepararam adequadamente para essa realidade. O Moinho Globo se preparou? Com certeza. Hoje o Moinho Globo está... a família, eles estão na 3ª geração. O processo de sucessão está bem conduzido. A empresa se estruturou internamente, então hoje ela tem acordo de acionistas, ela tem conselho de administração, ela tem conselheiro independente, então ela se preparou para esse processo de sucessão. Então isso está bem conduzido e com certeza a gente passa dessa 3ª geração. Isso também é um diferencial? O tamanho do time, Paulo? Sim. Como é um grupo menor,
um grupo menor de pessoas, você tem que investir muito mais nessas pessoas. Então essas pessoas acabam produzindo mais do que a média das pessoas nos mesmos cargos, né, em outras empresas. Então esse é um foco que a gente tem muito grande, investimento em treinamento e desenvolvimento da equipe, não só da equipe gerencial, como de todo o grupo de funcionários. Nós temos um trabalho de estímulo para que as pessoas que estejam na base da empresa tenham estímulo para crescer dentro da organização. Então a gente só busca alguém fora do mercado se realmente a gente não tem uma pessoa dentro de casa que possa assumir aquela posição. O colaborador tem que sentir de que ele tem estímulo para trabalhar no dia a dia, quer dizer, o bom ambiente de trabalho, está claro isso. Ele tem que se sentir estimulado que naquela empresa ele pode crescer profissionalmente. Então eu acho que o terceiro aspecto, ele tem que estar motivado com propósitos que venham de encontro aos propósitos pessoais. Essa é uma questão, eu acho, fantástica. Recentemente tem um livro lançado com esse título, Propósito. Chegou, acho que a gente vive uma era onde as pessoas trabalham não só pelo salário, elas têm que ter uma identificação de valores. Então, os valores pessoais têm que estar identificados com os valores da empresa. Quem faz o que gosta não trabalha. Exatamente, é bem esse o ponto. Tem que ter prazer também, né, Paulo? Eu acho que isso reflete claramente em produtividade, em inovação, em criatividade. É muito bom, eu estou vendo que até algumas empresas estão revendo aquela questão do funcionário trabalhar em casa. Por um lado, se é uma função muito técnica, a pessoa tem um alto grau de concentração. Mas se é uma função onde você exige uma interação, uma troca de informações com os colegas, você perde muita coisa. Num bate-papo de café, às vezes a gente tem ideias fantásticas. Porque, poxa, eu pensei, visitei tal lugar, conversei com tal pessoa. O que vocês acham disso? E daí sai um resultado fantástico. E diálogo só tem onde tem ambiente, né, Paulo? Exatamente. Definitivamente. E as boas notícias para a empresa, para o Moinho Globo, não param por aí. Tem aqui também o ranking da época da Great Place to Work. E o Moinho Globo, de novo, está aqui. Tá. Fala dessa conquista também, por favor, Paulo. Essa é o Great Place to Work, que faz essa associação com a revista Época, né? E é um ranking que também a gente está entrando já pelo 3º ano. Também com foco de melhores empresas para trabalhar. Para trabalhar. E aí eles fazem uma divisão, na verdade, entre empresas que têm acima de 1.000 funcionários e abaixo de 1.000 funcionários. Mas, de qualquer maneira, a gente participa desse ranking. O princípio é o mesmo. Eles avaliam um bom ambiente de trabalho, avaliam a qualidade da gestão, avaliam as práticas gerenciais, quais as práticas que a empresa tem, avaliam benefícios que são gerados aos funcionários. Então, acho que, no geral, o conceito é o mesmo. Eu vejo isso como uma questão de mais de consistência do que eventualmente entrar no ranking. A empresa que mantém consistência de indicadores, consistência de bom ambiente de trabalho, no médio e no longo prazo, você tem um resultado fantástico disso. Essa era a minha curiosidade. Bom ambiente de trabalho se traduz em excelência de produtos, Paulo? Sim. Qual é a posição hoje do Moinho Globo nesse mercado de farinhas, de massas, que é disputadíssimo, né? Sim. Que é amplo, que é rico no estado? Hoje, o Paraná é um dos maiores produtores de trigo do país e também o maior estado em capacidade de moagem. E o Moinho hoje está em 3º lugar no ranking no Paraná em capacidade de moagem. Hoje a gente tem uma capacidade explorada de 450 toneladas dia de moagem e nós já estamos partindo para um processo de ampliação. O Moinho Globo as obras já começaram e daqui 2 anos a gente tem um aumento de capacidade de 450 para 600 toneladas dia. Então o reflexo demonstra isso. Então a gente está crescendo consistentemente, com produtos bem posicionados, crescendo com um mix de produtos diferenciados
Nós somos um moinho de trigo, mas nós temos características de indústria de alimentos. Perfeito. Eu explico qual a diferença. O moinho de trigo normalmente tem de 10 a 15 itens de vendas. O Moinho Globo tem mais de 100 itens. Então a gente já saiu da categoria moinho de trigo e a gente entrou numa categoria de indústria de alimentos. O mercado paranaense é o foco do trabalho de vocês? O mercado paranaense, o nosso principal mercado é o estado de São Paulo. Mercado de venda. O segundo mercado é o mercado do Paraná. Até porque a gente está... O Moinho Globo já está há muitos anos aqui, mas a gente está muito próximo também do estado de São Paulo. Paulo, vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos. Daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa com o Paulo Florêncio, nós vamos lançar mão da experiência deste executivo para falar também sobre o sobe e desce do mercado, as perspectivas para a economia e um pouco mais desse riquíssimo universo corporativo. Não saia daí, Cidade Entrevista volta em 1 minuto. Até já. Você está assistindo Cidade Entrevista. Oferecimento Iticom. Conheça lançamentos e visite apartamentos decorados no showroom. Muita novidade e variedade, o Shopping Quintino tem. O que é moda, você vai sempre encontrar no Shopping Quintino. Aqui tem exclusividades, você não vai encontrar por aí. É só no Quintino. Aproveite e venha conhecer os lançamentos e as novas tendências da moda primavera-verão. O Shopping Quintino está no centro e já está no seu coração. Shopping Quintino, cada dia mais você. Unigincana 2013 Colégio Universitário. Venda de garagem. Doe objetos, móveis, roupas de cama, eletrodomésticos. O valor será revertido em fraldas. Ajude as pessoas carentes. Receba os alunos identificados com a camiseta da Gincana e doe objetos. As fraldas serão doadas para as instituições cadastradas no Colégio Universitário. Apoio Rede Massa. Estamos de volta com Cidade Entrevista. No programa dessa semana, Economia. Nós estamos recebendo o executivo Paulo Florêncio, diretor-geral do Moinho Globo, que acaba de conquistar 2 prêmios importantíssimos. A empresa aqui de Sertanópolis foi indicada em pesquisas das revistas Época e Exame como uma das melhores empresas do país no segmento bens de consumo para trabalhar. Vamos falar um pouquinho do negócio de vocês, Paulo. Trigo sempre foi um problema, né? O Brasil nunca produziu o suficiente, os moinhos com dificuldade, tem que importar atrás da Argentina, a produção depende muito das variações climáticas, das condições da economia. Essa realidade mudou de alguma forma, Paulo? Infelizmente não mudou. Continua uma montanha russa. Primeiro, a cultura de trigo no Brasil, ela tem uma característica bastante diferente da cultura de verão. Então, na sojicultura, que normalmente é a cultura principal, ou o milho que se planta no verão, as empresas investem, os agricultores investem muito em adubação, em tratos culturais. Na cultura de inverno, que é a cultura de trigo, o investimento é praticamente zero. Eles fazem investimento na semente e, eventualmente, na adubação. Investimento na oração, para que o tempo colabore. Exatamente, para que não tenha geada, para que você tenha chuvas. E o Brasil, dentro dessa estrutura, nós estamos... nossa necessidade. Do que a gente moe. Então, todos os anos nós precisamos importar 50%. De onde, principalmente? Normalmente da Argentina. Mas você fica muito dependente, por exemplo. Mas a Argentina não anda um parceiro comercial complexo, complicado, mais do que nunca agora? Exatamente. Da atual política? Então, a Argentina nem sempre é um fornecedor confiável nessa questão. Nesse último ano, por exemplo, o Brasil teve problemas para importar trigo da Argentina. E aí você tem que explorar outras opções. Trigo americano, trigo canadense. Então, essa dependência de 50%, ela, seguramente nos últimos 10 anos, isso vem acontecendo. E isso encarece o produto, porque encarece a operação de vocês. Então você tem a dependência que você tem um custo logístico maior, você gasta mais para trazer esse trigo de fora,
E você tem um outro custo que é a questão de variação cambial. Então, se a gente observar nos últimos 6 meses, nós tivemos uma flutuação, uma variação do dólar bastante grande. E, obviamente, isso tudo você é impactado no preço. Então, o ano de 2013, particularmente, o Brasil, praticamente, os estoques que tinha na Conab foram zerados. A gente zeraram os estoques. As importações da Argentina continuam bloqueadas. Então, o mercado interno, que deveria produzir 50%, esse ano nós somos bastante afetados por geadas. Nós tivemos aqui 3, 4 geadas que afetaram. Então, nós teremos dificuldades maiores para que a gente consiga esse suprimento de trigo. O preço vai disparar na gôndola do supermercado? Disparou. No pãozinho, na padaria? Com certeza. Infelizmente, isso já aconteceu. Então, só para se falar, o preço do mercado interno variou de R$530, R$540 a tonelada. Hoje está na faixa de R$850 a R$900 a tonelada. E não tem perspectiva de solução, Paulo? O que dá para fazer? Estimular o plantio de trigo no Brasil? Já existem instituições que estão trabalhando fortemente nisso. Então, vão desde instituições de pesquisa, para fazer um trabalho de melhoramento das variedades. Então, isso é um trabalho que tem instituições muito sérias hoje que já trabalham em cima disso. Como a Embrapa, por exemplo? Como a Embrapa. Existem algumas organizações e empresas particulares que investem muito nisso. O investimento na questão dos tratos culturais, o que eu chamo disso? Qual a melhor adubação? Qual o melhor momento de se aplicar os defensivos agrícolas? Quais são as melhores épocas de plantio? Então, esse investimento está acontecendo, só que ele ainda está acontecendo de maneira muito lentamente. Não tem acompanhado, por exemplo, o crescimento do consumo? Da demanda. Não, com certeza. Produção e produtividade não alcançam ainda o crescimento da demanda? Não. O brasileiro consome muita massa, muita farinha? Sim, sim. Hoje a gente tem um consumo, e o consumo está cada vez mais crescente. Ele só muda um pouco a forma de consumo. Vou te dar um exemplo disso. Mistura para bolo. Então, as empresas vendem a mistura para bolo. Aumentou-se muito o consumo nos últimos anos, mas o que aumentou também foi o consumo de bolo pronto. Então, a dona de casa deixa de fazer aquela mistura para bolo em casa e ela vai na padaria, no supermercado. Então, quem comprou aquela mistura para bolo acabou sendo o supermercado, a padaria, preparou e ela pega o bolo pronto. Até porque ela está trabalhando, passa menos tempo em casa, precisa de mais praticidade. Então, esse lado de... Então, o consumo, ele aumentou. Perfeito. Mas a forma de consumir esses produtos tem mudado. Obviamente, até por uma questão de tempo, as pessoas estão indo para produtos mais práticos, de mais fácil uso, então isso é bastante comum. Paulo Florencio, reta final da nossa conversa, vamos voltar para a realidade, para essa dinâmica espetacular do Moinho Globo, que está projetando a empresa para o Brasil, nesses 2 rankings importantes, tanto da época quanto da Exame. O Moinho Globo também tem um trabalho social muito interessante. Quem é que poderia imaginar um moinho de trigo fazendo casa? Casa para quem? Casa para os funcionários. É mesmo? É o Minha Casa Minha Vida by Moinho Globo? Exatamente. Então nós pegamos, esse é um projeto que já existe, um projeto do governo, né? Sim. Mas a gente adaptou a nossa situação. Então o Moinho, através da Associação de Funcionários, comprou o terreno, um terreno dentro da cidade. Aliás, o terreno é ao lado do novo complexo industrial. Só para se ter ideia, o funcionário vai atravessar a rua para trabalhar. Ou seja, deslocamento zero, estresse zero. Vai andar 50 metros para trabalhar. Dá para atravessar a rua e almoçar em casa. E são 141 casas. E nós temos 168 funcionários. Vai sobrar casa? Já sobrou casa. Nós acabamos cedendo, porque muitas pessoas, praticamente 30, 40 funcionários, já tinham casa própria. Então a gente acabou cedendo parte dessas casas para outros parceiros que trabalham com o Moinho Globo. Para quando a entrega dessas casas? As casas já vão ser entregues agora no dia 12 de outubro. Tem uma condição diferenciada de pagamento para o funcionário do Moinho Globo ou ele se encaixa nesse programa do governo? Não, ele se encaixa. Perfeito. O que nós fizemos, nós fomos os facilitadores. Nós fizemos todo o processo burocrático, todo o levantamento de informações
E o funcionário foi para assinar o contrato. Se ele tivesse que fazer isso individualmente, ele demoraria de 3 a 5 anos mais. Porque mesmo sendo um projeto com foco de incentivar uma casa popular, o processo burocrático ele é demorado. Pra você ter ideia, nós demoramos de 2 a 3 anos, com todo o empenho, para conseguir estruturar isso. Mas, felizmente, a gente está inaugurando essas casas agora no dia 12 de outubro. Bom, Paulo, na primeira parte da nossa conversa, você citou o extraordinário professor Peter Drucker. Sim. Um visionário, né? Sim. Que ainda vai influenciar por muito tempo empresários, empresas e executivos. O que é que vai acontecer com a empresa que não cuidar bem do seu colaborador? Porque já não é nem mais funcionário, é colaborador. Com aquela que maltratar o seu trabalhador. Eu diria que é um cenário bastante catastrófico. Essas empresas vão desaparecer. Está muito claro em todas as organizações a base, o principal pilar de sustentação e de crescimento dessas empresas são as pessoas. As pessoas, elas que vão fazer a empresa crescer. Independente do segmento? Independente do segmento. Tem um outro pesquisador, que na verdade é um seguidor do Peter Drucker, chamado Jim Collins. E ele escreveu vários livros, né? Um dos livros são Empresas Feitas para Durar. O título já demonstra isso. E ele claramente demonstra nesse livro, que é uma pesquisa de vários anos, são mais de 6 mil empresas pesquisadas, e essa pesquisa mostra um dado bastante curioso. Independente do ambiente, independente do segmento, quando você tem as pessoas certas, nos lugares certos, você faz acontecer. A empresa encontra meios de superar qualquer dificuldade. Num ambiente de normalidade, num ambiente difícil, aliás, no ambiente difícil que essas pessoas se destacam. Então, claramente, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. A equipe que trabalha comigo, a equipe de liderança tem isso muito claro. O diferencial, que vai continuar fazendo diferencial para a empresa nossa, para o Moinho Globo hoje, e para as empresas que querem seguir esse exemplo, são as pessoas. A base disso tudo eu imagino que seja a liderança. A liderança corporativa, a liderança empresarial. Como é que o senhor define o líder para as exigências atuais? Como ele tem que ser? O líder, eu acho que o primeiro ponto, ele tem que ser exemplo. A gente tem, normalmente, acompanha muitos políticos no Brasil e a gente percebe uma característica muito curiosa. Definitivamente, muitos deles não são exemplos. Né? A grande maioria não é exemplo. Tem um discurso muito interessante, mas tem uma prática muito ruim. Então, o primeiro você tem que ser exemplo. Então, acho que esse é o primeiro dado. O segundo aspecto é você ter uma preocupação muito grande com a sua equipe. Você estar trocando informações no dia a dia, periodicamente, entendendo quais são as necessidades dessa equipe. E o terceiro aspecto é dando liberdade para essa equipe trabalhar. Quanto mais liberdade o funcionário tem, mais criativo ele vai ser e mais inovação ele vai trazer para a empresa. Obviamente, dentro de uma linha que você está seguindo, dentro de uma orientação. Então, acho que o líder ele tem que ser exemplo, primeiro aspecto. Ele tem que puxar a equipe, trazer a equipe mais próxima. E o terceiro aspecto, ele tem que soltar a equipe. Acho que esses 3 aspectos hoje são fundamentais para uma boa liderança. Paulo, obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez, leve os nossos cumprimentos à família do Moinho Globo, a toda a família Moinho Globo, né? Colaboradores, acionistas. Isso muito nos engrandece, é um motivo de orgulho para nós, paranaenses, norte-paranaenses também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao executivo Paulo Florencio, diretor-geral do Moinho Globo. Cidade Entrevista fica por aqui. A todos um grande fim de semana, divirta-se, mas cuidado com os excessos, hein? A gente vai se ver no próximo sábado. Tchau, até lá! Cidade Entrevista. Oferecimento
Iticom. Conheça lançamentos e visite apartamentos decorados no showroom. Rede Massa. Apaixonados pelo Paraná. Apaixonados por você.